Tem uma pergunta que sempre me fazem. A pergunta é a seguinte: qualquer pessoa pode ser coach ou existem pré-requisitos? Eu sou Maurício de Freitas, eu sou Coach Master Trainer e certifico internacionalmente pessoas em coaching no Brasil. Represento uma associação internacional de coaches. E eu vou responder essa pergunta e muitas outras perguntas importantíssimas numa série chamada O que é a profissão de coach? A resposta é não. Não é qualquer pessoa que pode ser coach. Tem sim pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, uma pessoa tem que ter no mínimo 25 anos. Segundo pré-requisito, tem que ter saúde mental perfeita. Terceiro pré-requisito, ela tem que ter concluído o ensino médio. Vamos entender então o primeiro pré-requisito. Por que uma pessoa tem que ter mais que 25 anos? Considera-se que um coach tem que ter um nível mínimo de maturidade e independência. O que isso significa? Isso significa que o coach aprendeu a cuidar de si mesmo, a tomar decisões sozinho, que é independente de outras pessoas, de familiares, que faz as suas coisas, né? Que se realiza, que está em busca já de um processo de autorrealização e passou daquela fase inicial de formação. Em segundo lugar, ele também tem que ser alguém que alcançou um certo nível de maturidade, que já iniciou a vida profissional dele, porque ele vai acompanhar outras pessoas e vai ser um provocador, ele vai provocar uma outra pessoa a ir além dos seus limites, ir além da zona de conforto. Ele precisa estar pronto para começar a viver essas premissas e desenvolver uma identidade de coach. Ser uma pessoa que pensa de uma forma livre, de uma forma poderosa, né? Antes dos 25 anos é considerado que o indivíduo não tem preparo suficiente. Agora vamos para o segundo item. Por que ter a saúde mental perfeita? Nós, como coaches, trabalhamos com indivíduos que têm uma saúde mental perfeita e que estão prontos para abraçar um nível maior de estresse, abraçar riscos calculados e ir além da sua zona de conforto. Então nós temos que ter fibra emocional e mental para poder lidar com isso, aumentar o nível de desafio, sermos provocadores de um processo de desenvolvimento acelerado com os nossos coaches. Por isso a gente tem que ter, sim, uma saúde mental perfeita, porque senão nossos problemas emocionais, psicológicos, vão interferir no trabalho de coaching. Não que uma pessoa não possa ter bloqueios ou dificuldades. Ok, todos nós temos, na verdade somos humanos, mas tem que ter saúde mental perfeita e não pode ser portador de um transtorno. E o terceiro item é ter o ensino médio completo. Tem gente que fala assim, mas precisa fazer faculdade? Não precisa ter feito uma faculdade. Isso indicaria que você já tem uma ocupação, já fez alguma faculdade para ter uma ocupação profissional. Não, você não precisa, mas pelo menos ter concluído o ensino médio para que você tenha a sua formação básica. E o coaching, como formação, ele será um substituto de uma faculdade, por exemplo. Então agora você pode estar pensando assim, né? Então ficou fácil, né? É só ter mais de 25 anos, ter feito o ensino médio, ter saúde mental perfeita. Ok, esses são os pré-requisitos, mas na verdade não é tão simples assim. Uma pessoa que realmente quer ser coach, ela precisa mudar algumas tendências comportamentais que às vezes são bem arraigadas na personalidade dela. Primeira tendência comportamental. Sabe quando uma pessoa ela é muito convicta, ela é convicta, por exemplo, de valores de vida ou de crenças, uma maneira de pensar muito forte. Às vezes ela está, inclusive, representando um partido político, ou representando uma religião, ou algum tipo de sistema de pensamento que ela acredita demasiado. Essa pessoa, ela não consegue, muitas vezes, a neutralidade necessária para ser coach. Porque quando você é um coach, você não vai impor a sua maneira de pensar, os seus valores de vida, aquilo que você acha importante para outras pessoas. É bem importante apoiar o indivíduo a ser ele, do jeito dele, com os valores dele. E para isso, você precisa de neutralidade e precisa relativizar seus valores. Nem todo mundo quer isto ou consegue fazer isto. Se você quiser ser coach, você tem que ser capaz de não ser tão convicto e não se levar tão a sério assim. Pessoas, por exemplo, que são muito fanáticas em relação a alguma coisa, que acreditam demasiado em alguma coisa, não vão conseguir ser coaches. Outra pessoa que também vai ter dificuldade. Pessoa que tipicamente adora liderar e comandar outras pessoas. Por que não vai dar certo? Porque em coaching eu abro mão de liderar o outro para servir ao desenvolvimento dele. Para torná-lo um líder e não eu fazer isto por ele, compreendem? Então, não dá. Se você é muito líder, tem que conseguir, pelo menos, dentro do contexto em que vai trabalhar com coaching, abrir mão de liderar. Simplesmente servir. Outro item importante. Sabe quando a pessoa é um pouco
impaciente com o ritmo da outra, tem que mudar isso. Se você fica nervoso, impaciente quando a outra pessoa está falando, como faz para você ouvir e desenvolver a primeira das grandes competências de coaching, que é a escuta ativa. Ouvir profunda, calmamente, totalmente o outro e ter paciência para que ele possa desabrochar a consciência dele sozinho. Então, sabe aquela pessoa que fica irritada, impaciente? Vai ter que se trabalhar, superar isso. Se for um impulso emocional forte, tem que mudar isso para poder conseguir trabalhar com coaching. E finalizando, o último grande desafio seria uma pessoa, por exemplo, que quer ser coach, quer trabalhar com coaching, só que ela não aprecia o ser humano. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu gosto mais de animal do que de gente. Ser humano, olha, não acredito, viu? É ou espécie ruim. Não vai dar. Você vai trabalhar com pessoas e um coach é uma pessoa que mesmo quando o cliente não acredita nele, o coach acredita. Porque nós temos muitos exemplos muito poderosos de como o ser humano pode se tornar incrível se ele quiser. A espécie humana é a única espécie que pode escolher se tornar um assassino cruel ou alguém incrível, um herói. Alguém que abre mão até mesmo do seu instinto de sobrevivência para fazer algo realmente significativo e abençoar a vida de muitas pessoas. Então é com essa admiração, com essa fé no melhor do ser humano que nós trabalhamos em coaching. Se você fala, não gosto de gente, então por favor, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em outra profissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E quero lembrar para você que esse vídeo faz parte de uma série chamada O que é a profissão de coach? E o próximo vídeo é para você aprender a distinguir um coach de verdade de um oportunista. Sabe que tem muita gente se autodenominando coach hoje em dia e que na verdade não é? No próximo vídeo você vai saber mais sobre isso.